galera, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já jogou vôlei, seja na escola ou com os amigos, mas muita gente não entende como o esporte funciona, porque tem a manchete, tem os fundamentos e também tem a famosa rotação. Se você não sabe nada sobre as partes técnicas, não tem problema, porque o Esportudo Explica de hoje vai te contar tudo que você precisa saber sobre esse esporte. Eu sou Isabela Damaso do Esportudo W e esse é o Esportudo Explica Vôlei. Bruninho de manchete achou na chinela. O vôlei é o jogo que conta com duas equipes de 6 jogadores que se enfrentam em uma quadra dividida por uma rede. O objetivo é fazer a bola atravessar o campo adversário, tocar no chão e fazer um ponto em uma jogada bem-sucedida. Uma quadra de vôlei tem 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. Cada um dos lados também possui uma linha que está a 3 metros da rede. Essa linha é responsável por dividir o campo de ataque e de defesa. A rede possui uma altura de 2,43 metros para os homens e 2,24 para as mulheres. Nos extremos da rede estão as antenas, que medem 80 centímetros. São elas que indicam por onde a bola deve passar para que cada jogada seja validada. O jogo começa a partir do saque, que deve lançar a bola por cima da rede para chegar no campo adversário. A partir daí, a equipe que recebeu o saque precisa devolver a bola para o time adversário usando no máximo 3 toques para passar a bola pela rede. Uma partida de vôlei não possui cronômetro, então ela se baseia apenas na pontuação. Então, o jogo só acaba quando um time conquista os 3 sets. Cada set é disputado até que uma equipe alcance 25 pontos. E cada uma dessas jogadas que garantem esse ponto é chamada de rally. Uma partida de vôlei pode ser disputada por até 5 sets. E o último e decisivo é chamado de tie break, onde uma equipe precisa fazer 15 pontos pelo menos. Mas um ponto muito importante, um set só pode ser finalizado quando uma das equipes consegue mais de 2 pontos de diferença do outro. Sendo assim, você nunca vai ver um set acabando em 25-24 ou o próprio tie break acabando em 15-14. Por conta disso, uma partida de vôlei pode ter uma duração média de 60 a 90 minutos. Existem 5 fundamentos básicos que uma equipe precisa ter para jogar uma partida de vôlei. Primeiro, vamos começar com o saque, que é a jogada que inicia um ponto. O jogador precisa fazer com que a bola passe da rede e caia no chão da quadra adversária. Se essa jogada for completa, esse ponto é chamado de ace. Mas quando a bola não passa da rede ou ela encosta no chão fora da quadra, o adversário ganha o ponto e o direito ao saque. Depois que o saque é feito, o jogador pode utilizar qualquer parte do corpo para continuar a jogada. Quando o time recebe o saque, o jogador precisa fazer a recepção, que é o primeiro passo para o início de uma jogada de ataque. A técnica mais utilizada para fazer a recepção é a manchete, que é quando o jogador utiliza os 2 braços e as 2 mãos para fazer a recepção. Quando uma equipe faz a recepção, está na hora do levantamento. Esse é um recurso em que o jogador levanta a bola para o alto para que o próximo jogador execute o próximo fundamento, que é o ataque. Esse é o momento ideal para conquistar um ponto. Uma equipe completa utiliza diversas formas de ataque para fechar o rally. Existem ataques na extremidade, no centro, no fundo de quadra e até mesmo a famosa deixadinha, que é quando o jogador dá um toque sutil para a bola passar para o outro lado. E por último, uma peça fundamental que qualquer time precisa fazer, que é o bloqueio. O bloqueio é quando o jogador se posiciona bem próximo da rede e salta para tentar impedir o ataque adversário. Caso a bola encoste no bloqueio e continue viva na defesa, o toque não é contabilizado. Sendo assim, a equipe ainda pode utilizar os 3 toques ou mesmo o jogador do bloqueio pode continuar na jogada. Agora vamos falar como os jogadores devem se posicionar dentro de quadra. Como eu mencionei antes, existe a linha de 3 metros que separa o ataque da defesa. 3 jogadores se posicionam em cada uma dessas zonas e eles vão rotacionando à medida em que o jogo vai seguindo. 3 jogadores ficam posicionados em cada uma dessas zonas e eles vão rodando as posições em quadra à medida em que o jogo vai avançando. E isso é chamado de rodízio ou rotação. O objetivo das rotações é garantir que os jogadores consigam executar as diversas funções dentro da quadra. Além disso, o rodízio serve para que o técnico utilize de forma estratégica a rotação dos jogadores em quadra. Então, pode tanto beneficiar a equipe quanto também explorar as fraquezas da equipe adversária. Cada posição em quadra é estipulada por números de 1 a 6, sendo 1 a posição do saque. Os jogadores precisam estar em cada uma dessas posições antes de receber o saque e só podem se mover depois que acontece a recepção. Os jogadores vão rodando dentro de quadra a cada vez que um ponto de recepção é conquistado. Se a equipe ganha um ponto depois de ter iniciado o saque, as posições são mantidas.
Apenas os jogadores que estão no ataque, ou seja, nas posições 2, 3 e 4, podem atacar de forma livre. Os jogadores de defesa, 1, 6 e 5, só podem saltar para atacar antes da linha de 3 metros. Mas lembrando que eles não podem avançar a linha para fazer qualquer atividade no bloqueio. Mesmo com as posições devido às rotações de quadra, cada jogador pode executar a função de sua especialidade. O levantador é o jogador que distribui as bolas para o ataque. Geralmente é quem pega a bola vinda da recepção e faz o levantamento para que o jogador possa finalizar a bola no ataque. O levantador não precisa ser muito alto, mas ele é justamente a pessoa que tem a maior visão do jogo dentro da quadra. Já o central é quem tem a especialidade em fazer os bloqueios e os ataques no centro da quadra. E normalmente eles são os maiores jogadores de cada time. Mas apesar da altura, os centrais precisam ser muito ágeis, tanto para bloquear uma bola com efetividade, quanto para atacar uma bola rápida. O ponta é um dos jogadores que fica nos extremos da quadra. Sendo assim, ele é especialista nos dois lados da bola. Eles precisam ter uma boa recepção e também precisam saber atacar com muita efetividade para a quadra adversária. Já o oposto é o jogador que está sempre posicionado no lado oposto do levantador. Geralmente, esse jogador tem o ataque como seu maior atributo e ele também recebe o maior número de passes dentro de um jogo. Por último, nós temos o líbero, que é o único jogador que usa uma camisa diferente do restante da equipe. O líbero é um jogador muito especial, porque ele é exclusivo da defesa, ou seja, ele não pode se posicionar na zona de ataque e também não pode fazer um saque. Isso significa que ele ocupa as posições 1, 6 e 5 antes do saque do adversário. Quando o rodízio indicar que o líbero se posicione na zona de ataque, ele deve sair e ficar no banco até que o time perca o direito do saque. Sendo assim, depois ele vai poder voltar para o time e se posicionar em qualquer área da defesa. Além disso, o líbero é o único jogador que pode ser substituído a qualquer momento do jogo. Os outros jogadores podem ser substituídos apenas uma vez durante o set e eles só podem retornar no lugar daquele jogador que o substituiu. No vôlei, as equipes pontuam sempre que concluem uma jogada de ataque, mas esses pontos também podem vir através de erros e algumas faltas. Na maioria dos casos, quando a equipe comete uma falta ou uma infração, o ponto é cedido automaticamente para a equipe adversária. Vamos ver então algumas dessas faltas mais comuns que acontecem durante uma partida de vôlei. A falta de 2 toques acontece quando o mesmo jogador dá toques consecutivos na bola ou quando ela encosta em 2 partes do mesmo jogador. Já os 4 toques é quando uma equipe ultrapassa o limite de 3 toques por jogada. A falta de toque apoiado é quando o jogador se apropria de um outro, ou seja, do adversário ou da própria equipe, para marcar o ponto, ou quando ele se apoia em alguma estrutura da quadra. Além dela, existe a falta de condução, que é quando o jogador utiliza as 2 mãos para segurar a bola e fazer o levantamento. Na região próxima à rede, existem algumas regras que penalizam os jogadores dos 2 lados da quadra. Tanto no bloqueio quanto no ataque, não é permitido encostar na rede, no adversário ou pisar na linha que divide a quadra. Nas antenas, a atenção é ainda maior. Caso o jogador ou a bola encoste em alguma delas, o ponto é cedido ao adversário. Também é proibido pisar na linha de 3 metros ao saltar para fazer qualquer jogada de ataque. E por último, mas não menos importante, é proibido qualquer erro na ordem de rotação entre as equipes. Se isso acontecer, o time vai perder o direito ao saque. Agora que você já conhece as bases de um jogo de vôlei, eu vou te falar sobre as principais competições do esporte. O torneio dos Jogos Olímpicos é o evento mais prestigiado do mundo do vôlei e ele acontece a cada 4 anos. O Brasil é uma das grandes potências olímpicas nessa modalidade, tendo já conquistado 6 medalhas no masculino e 4 no feminino. Depois das Olimpíadas, o Campeonato Mundial é com certeza um dos mais prestigiados. E ele também acontece a cada 4 anos, mas em números pares diferentes das Olimpíadas. Esse é o torneio mais antigo organizado pela Federação Internacional de Vôlei, tendo sido a primeira edição lá em 1949. Em seguida vem a Copa do Mundo do Vôlei, outro torneio quadrienal que também é organizado pela federação. Nesse caso, o Mundial acontece em anos ímpares que antecedem as Olimpíadas, e ele ainda serve para contar pontos para a competição olímpica. E ainda tem a Liga das Nações, que acontece de forma anual. Antigamente, ela era chamada de Liga Mundial para os homens e de Grand Prix para as mulheres. Porém, a federação decidiu unificar os nomes a partir de 2018 e com isso, ela continua reunindo a cada
ano as melhores seleções do mundo do vôlei. Nesse torneio, a seleção brasileira domina completamente. O Brasil é o país com o maior número de vitórias, com um total de 22 títulos na seleção masculina e também na feminina. Além das competições internacionais, existem as ligas entre clubes. Aqui no Brasil, as equipes jogam a Superliga, que é um dos melhores torneios de vôlei de todo o mundo. Além do Brasil, países como a Rússia, Turquia, Itália, China e Japão também possuem ligas de vôlei do mais alto nível. Bom, ficou muito mais claro agora, né? Eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de acompanhar os torneios de vôlei ou até mesmo se arriscar nas quadras aí da sua cidade. Se você achou esse vídeo informativo, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque vai ter muito Sport Tudo Explica vindo por aí. Para ficar informado sobre vôlei e todos os esportes, é só ficar ligado nos nossos canais, tanto nas redes sociais, quanto também no site do Sport Tudo. E se você quiser acompanhar o vôlei feminino e saber tudo sobre as mulheres no esporte, é só seguir o Sport Tudo W em todas as redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse esporte, é só comentar aqui no nosso vídeo que a gente vai fazer o possível para responder todos vocês. A gente se vê no próximo Sport Tudo Explica. Valeu, pessoal, até mais! Ah, não, ficou muito forçado esse, meu Deus! Não entra esse! Ficou muito forçado! Não! Nós nos vemos no próximo Sport Tudo Explica. Valeu, pessoal, até mais!